Hoje vou homenagear a avó Chiquinha, deste espaço sobre a genealogia mineira. Seu nome é Francisca Maria de Godoy. Nasceu em 7 de março de 1909 em Poço Fundo, sul de Minas Gerais, e faleceu com 103 anos em 25 de outubro de 2012. Francisca é um dos 9 filhos do casal João Modesto de Godoy e Josefina Damiani. Seus irmãos eram Gumecindo, Angelina, Maria Rosa, Américo, Anésia, Aparício, Augusto e João. Francisca nasceu numa época em que as famílias eram grandes e com muitos filhos. Desde cedo, os filhos aprendiam a ter senso de responsabilidade, tinham tempos para brincar e com quem brincar, cuidavam um do outro, estudavam juntos, ajudavam a mãe nas tarefas de casa, aprendia a respeitar os limites e a compartilhar a comida e os pertences. Num país formado por imigrantes, vó Chiquinha é descendente de espanhóis e italianos. O sobrenome Godoy foi herdado de seu pai, que nasceu em Amparo. Godoy é um sobrenome comum na Espanha, principalmente nas regiões de Andaluzia e Castela. No Brasil teve origem com Baltazar de Godoy, fidalgo do reino de Castela, que chegou em São Paulo por volta de 1591. Baltazar, que além de bandeirante, exerceu a atividade de juiz dos órfãos. Já o sobrenome Damiani, da mãe, é italiano, também muito antigo, sendo com uma homenagem cristã a São Damião do século III. Quem não se lembra de Cosme e Damião e a tradição de distribuir doces para as crianças no seu dia 27 de setembro? Eram gêmeos, mártires da Igreja Católica e médicos, que praticavam medicina gratuitamente aos doentes. Francisca casou com Custódio Marra em 30 de maio de 1928 em Machado, Minas Gerais. Custódio é um dos 9 filhos do casal Joaquim Benjamin Marra e Zulmira Nogueira Ameno. São famílias de Itaúna, de onde origina boa parte da família Marra em Minas Gerais. Uma história curiosa é como Custódio conheceu a jovem Francisca no sul de Minas. Higino Porcini, esposo de Angelina de Godoy, irmã de Francisca, era fotógrafo na época, e visitando seu estúdio, viu a foto de uma jovem na parede e perguntou: "Quem é essa moça bonita na parede? Quero conhecer ela." Higino falou o nome da cunhada e dias depois foi apresentado a ela. Começou ali um relacionamento duradouro. Custódio Marra era um jovem sapateiro órfão de pai e mãe, criado pelo avô. Ele procurava trabalho e conseguiu um emprego com João Modesto de Godoy, o pai de Francisca. Quem conta essa história é Marcos Marra, filho de Francisca, ao explicar que ele era um oficial bom de sapataria e fazia todo tipo de sapatos. Um dos 8 irmãos de Custódio, José Benjamin Marra, o Marrinha, foi imortalizado no conto Sagarana de Guimarães Rosa. Foi descrito na obra deste autor como um vizinho com grande paixão pela música e literatura. O sobrenome Marra também tem origem na Ilha da Sardenha, o que se confirma nos testes de DNA dos filhos e netos de Francisca. Eu sou casado com a sua neta Rosemara, que também possui a Sardenha na genética. Realmente, a ilha atravessou o mar e deu bons frutos no Brasil. E foi graças a Custódio que Francisca se tornou espírita. Ele era filho de família católica, assim como Francisca. O inusitado o fez tomar um novo rumo na sua fé. Um compadre lhe deu um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, o qual ele aceitou, levou para casa e esqueceu do livro. Certo dia perguntou para a esposa Francisca onde estava o livro. Francisca também não sabia onde estava, porque fora Custódio quem havia guardado. Por surpresa, quando ele entrou no quarto, o livro estava aberto sobre seu travesseiro, como que aguardando para ser lido. Foi o que ele fez. E a partir daí, a família começou a frequentar centro espírita, grupos de estudo, a prestar ajuda aos mais carentes e nunca mais parou. Francisca, a avó Chiquinha, é um desses seres humanos elevados à condição de anjos sem asas, que conviveram entre nós,
e que nasceram neste mundo com a única missão de fazer o bem e ajudar. É um exemplo de vida que atravessa o tempo com a mensagem fazer o bem sem olhar a quem. Faça a chuva, o sol de estorricar, estava sempre disposta a ajudar os necessitados, a dar conselhos, acordando cedo e terminando o dia na costura de enxovais e roupinhas para crianças necessitadas. Falava baixo e pausada, como Deus sussurrasse aos ouvidos dos assistidos. A influência da avó Chiquinha atingiu 3 ou mais gerações, com o prazer do convívio e de seus exemplos. É um ser de luz que merece todas as nossas reverências na grande árvore da ancestralidade. Vó Chiquinha sempre foi uma pessoa focada no instante e no trabalho. Fazia tudo com prazer, felicidade e dedicação. Frequentemente cantarolava, nada a desorientava, sempre amanhecia dizendo: dia bonito para trabalhar. Essa determinação, somada à genética cigana do marido Custódio, mudaram várias vezes de endereço. O dia bonito para trabalhar da Francisca virava o dia bonito para mudar do Custódio. Assim pegavam os poucos pertences, colocavam no carro de boi e seguiam por estrada de terra batida para outra cidade. O espírito cigano está bem caracterizado pela cidade onde foram nascendo os filhos. Messias nasceu em Ofenas, Malene, Marli e Amaci na antiga Jimirim, atual Poço Fundo, Marcília em Santa Rita do Sapucaí, Marta em Machado, Marcos em Santa Rita do Sapucaí, Marice em Pouso Alegre e, por fim, a Margarete, que nasceu em Paraisópolis. Os filhos e netos de Franciscas lembram com saudades da fazenda do Timbó, uma antiga casa na zona rural de Cariaçu, onde o Custódio criou o gado. A genética dos imigrantes é assim, se revela na lida com a terra, os animais domésticos, a sapataria, a confecção e o comércio. A generosidade de Francisca com o mundo levaram-na a ajudar famílias carentes, gestantes e crianças desamparadas na região de Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais. Isso se deu através de máquinas de costura, nas agulhas de tecer e de crochê, produzindo enxovais, roupinhas para crianças e recuperando roupas usadas para o bazar popular. Sem perceber em sua lida diária na comunidade do Padre Vito, tornou-se cofundadora de um dos maiores serviços de assistencialismo de Minas Gerais, o Grupo de Fraternidade Espírita Irmão Alexandre, fundado em 3 de junho de 1976, juntamente com sua dedicada filha Marta Marraquesso. Hoje, seu nome está homenageado na Biblioteca Espírita Vó Chiquinha e no projeto social Centro Espiritualista Vovó Chiquinha, que distribui refeições aos necessitados, atividade nomeada como Quentinhas da Vó. Neste centro espírita, realiza-se até os dias de hoje o estudo doutrinário do Espiritismo, reuniões mediúnicas e a cura através das mãos. Vó Chiquinha é a lembrança sempre serena, dia após dia, como soubesse de sua singela e importante missão. E enquanto descansava do trabalho diário, estudava a doutrina espírita em suas leituras, orava pelos entes queridos e por um mundo melhor. Imprimia em cada momento profundas lições no jeito tranquilo de falar, nos gestos comedidos, na entonação e na escolha das palavras. Misturava os papéis. Ora era a mãe de todos, outra uma terna avó, e noutra uma paciente conselheira. Sua frequência energética é de paz e benevolência no contato com o mundo físico e espiritual, como se reconhecesse com grande naturalidade sua transitoriedade neste mundo de Deus. Isso nos marcou muito, como deve ter ocorrido com tantos outros em seu caminho. Deus, vós que vos revelai pela natureza, vossa filha e nossa mãe, reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri,
no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do pio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo dos pássaros, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez das montanhas, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no íris multicolor, nas auroras polares, nos agentes da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos céus, no berço da humanidade, na maravilha, no esplendor do sublime infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com nosso Mestre Jesus, quando nos ensinou a orar, Pai nosso que estás nos céus, ou com os anjos, quando cantam, glória a Deus nas alturas, paz na terra, todos os seres da criação e todos de boa vontade.